Olá, eu sou o Nuno Teles, presidente da Diageo Beer Company para os Estados Unidos da América. A Misé perguntava-me se podia falar das tendências que vão marcar mais o nosso negócio em 2022. Gostava então de partilhar 5 grandes tendências que vão seguramente mudar muito a forma como fazemos negócio nos Estados Unidos com a Diageo Beer Company. Em primeiro lugar, o consumidor está cada vez mais a consumir menos, mas melhor. O consumidor preocupa-se com a sua saúde e procura produtos com mais qualidade e mais premium. Esta tendência é particularmente importante para a Diageo Beer Company, porque nós apostamos no segmento premium como uma estratégia de crescimento rentável ao longo do tempo. A segunda tendência tem a ver com o facto do consumidor estar cada vez mais diverso. O segmento latino ou hispânico já ultrapassou 1/4 do consumo total do mercado americano de bebidas. E é o consumidor que marca as tendências para os restantes segmentos, em especial produtos alcoólicos. Em terceiro lugar, a continuação da revolução tecnológica. Vimos bem há pouco tempo a compra da Drizly, que é uma plataforma digital de e-commerce, pela Uber, por mais de $1 bilhão. E mais recentemente, novas empresas a prestarem serviços digitais para bares e restaurantes comprarem todas as bebidas que precisam numa única plataforma. Esta tendência vai acelerar e não mais abrandar. A quarta tendência tem a ver com a conveniência que os consumidores querem ao comprar os produtos, mas acima de tudo também produtos mais convenientes para consumir. Estou a falar dos cocktails em lata ou garrafa prontos para consumir, quer à base de malte, quer à base de bebidas espirituosas. O consumidor gosta do seu cocktail preferido, mas nem sempre consegue seguir à risca a receita. Agora as marcas estão a apresentar cocktails já prontos e ready to drink. Lançámos o Ketel One, lançámos Crown Royal e agora Tanqueray. E a Diageo Beer Company acabou de comprar a Lone River Beverages, uma empresa do Texas que lançou uma bebida à base de agave e tequila e que acabámos de alargar para mais de 400 distribuidores e 40 estados com grande sucesso. Uma empresa fundada pela Katie Brown, uma empreendedora de sucesso do Texas e que continua a ser a nossa CEO para os Estados Unidos. Para além da conveniência, estamos a assistir ao crescimento do whisky, que vai duplicar nos próximos 5 anos, e da tequila, que irá ultrapassar o segmento do vodka. A quinta e última tendência, o regresso em força dos bares e restaurantes. Nos Estados Unidos já estamos a vender para mais de 90% dos bares que tínhamos antes da pandemia. E a rotação no ponto de venda já ultrapassou os níveis de 2020 antes da disrupção do Covid-19. O nosso Guinness Taproom, a nossa cervejaria e restaurante em Baltimore, que abrimos em 2018, já ultrapassou 1 milhão de visitantes. E hoje estamos a anunciar ao mercado americano que vamos abrir o segundo Guinness Taproom da América aqui em Chicago. Neste edifício emblemático da linha férrea da Pensilvânia, no West Loop, junto ao Fulton Market, a zona mais up and coming de Chicago. E o som do comboio que estão a ouvir é o exemplo que essa linha ainda está bem ativa. Para fechar, gostava de partilhar que esta semana também estamos a fazer a reunião anual dos nossos distribuidores nos Estados Unidos e que será uma solução digital, mas com interação, onde vamos divulgar os nossos planos para 2022 e interagir com mais de 5.000 pessoas de uma forma digital. Temos que manter a máxima agilidade para vencer o futuro e ajustar à nova realidade, mas o futuro é super interessante. Deixo-vos com esta mensagem de otimismo. Vamos lançar as velas e velejar com bons portugueses por mares bem agitados até à outra margem, mas sempre com segurança. Um abraço forte de Chicago, com o som do comboio para provar que o mundo ainda é bem real. Um abraço forte e até breve.